todo santo dia, já vai começar agora. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, lá vai começar agora o todo santo dia. Fala pessoal, está começando o Todo Santo Dia, o seu podcast mais santo dessa internet. O melhor dos melhores da internet. Meu nome é Ian Gabriel, tenho 24 anos e sou aqui da Renovação Carismática de Patinga. Isso aí. Estou aqui com o... Eu sou o Matheus, também sou de Patinga. Na verdade, você não é de Patinga, né? Você é da Renovação. De Patinga. Ah, verdade, foi mal. Mas moro em Fabriciano, tá, eu gente? Moro em Vale Fabriciano. Mas... Melhor cidade do Vale do Aço. Ele é 50%, 50%. 50% de Patinga, 50% de Fabriciano. Mas eu sou Matheus Carolina também. Também não, né? Sou Matheus Carolina, sou de Patinga, da Renovação Carismática também. Sou casado, graças a Deus, tenho uma filha. E é isso. Nós temos um outro aqui, nosso amigo. Meu nome é Wellington, tenho 27 anos, faço parte também da Renovação Carismática aqui de Patinga. Sou natural de Mesquita. Estamos aqui juntos para o nosso primeiro podcast. Exatamente. Nosso todo santo dia. O Eric falou assim meio quietinho, mas ele é da roça, você tá com vergonha, pessoal. Ele não é muito de... Ele é meio tímido. Ele é meio tímido, mas Mas vai dar certo. Vai dar bom. Então, nosso podcast todo santo dia, mas qual que é a proposta, né? O porquê do todo santo dia? É o nome que nós conversamos, discernimos a ideia, nós estávamos conversando sobre a proposta do podcast, de falar justamente sobre santo. A gente trocar uma ideia entre nós aqui, nós que somos amigos, participamos do mesmo de oração, pensamos as mesma forma, a mesma ideia, temos as mesmas besteiras na cabeça, mas nós vamos trocar essa ideia, a gente ter esse bate-papo. Apesar do nome Todo Santo Dia, nós não vamos postar todo santo dia. Por enquanto. Se Deus permitir um dia nós chegar e postar todo dia, é de Deus demais. Mas por enquanto não é todo santo dia, não. Mas a ideia do Todo Santo Dia é justamente, nós vamos falar cada vez que nós aparecemos aqui com um episódio diferente, com uma ideia diferente para falar de um santo específico, e nós vamos... Como é que eu posso falar? Detalhar a vida do santo toda, exemplos, vamos tentar trazer pessoas que são devotas e testemunhos de pessoas com aquele santo. Já pode deixar aí nos comentários aí os santos, seus santos de devoção, se você sabe o que são os santos. Exatamente. Inclusive até os tabus aí, o que tem, o que você sabe, que já ouviu falar dos santos. A gente vai... Você tem dúvida? Esse podcast vai ajudar você a tirar um pouco da sua cabeça e algumas ideias aí que o mundo prega sobre os santos. Exatamente. Aí a ideia do Todo Santo Dia é essa. É a gente, através da vida de santo, através de pessoas que tiveram o centro da vida deles, Jesus Cristo, nós vamos nos espelhar, conhecer, aprofundar sobre eles. E é uma coisa muito boa que eu sempre falo, vou estudar tal santo, vou ler tal santo. Mas eu sempre esqueço e não acho nada de interessante na internet. A nossa proposta é essa. Se algo interessante, diferente na internet, jovem... É difícil achar algo interessante assim, sobre os santos. Tá? Exatamente, é muito difícil. Um conteúdo bacana. E um trem diferente, né, Ian? Com certeza. Aí a gente vai tentar falar aí toda vez sobre um santo, para dar um exemplo para nós, primeiramente, nós três que estamos aqui, e para você que está ouvindo, nossos ouvintes que estão ouvindo a gente agora neste instante. Beleza? E aí, Ian, qual que é a boa para hoje? Vamos lá, hoje o assunto é... Qual que é? Cadê Todos os Santos, Dia de Todos os Santos, comemorado dia 1º de novembro. 1º de novembro. E aí, pra gente entender o Todos os Santos, a gente vai começar com um panorama geral aqui. Panorama geral, você deixa. O que são os santos, Matheus? O que são os santos? Então, vamos lá. Um santo, o que é um santo? Um santo é uma pessoa, né? Uma pessoa que foi pessoa aqui na Terra, né? É uma pessoa Continua pessoa. Continua sendo pessoa, não virou pessoa, animal. Não virou anjo. Não virou anjo, exatamente. É um santo. Santo é diferente de anjo. Vamos começar por aqui. Aí. Mas todo anjo é santo. Todo anjo é santo. Aí o Ian lançou a brava. Vai. Todo Ian. Pode ser. Eu recebo. Pode ser também. Mas um santo são irmãos e irmãs nossos que souberam viver em Cristo e pela graça de Deus e alcançaram a plenitude da vida eterna. E nós vamos falar mais para frente que como é que se faz, né? Qual que é o processo para virar um santo. Mas basicamente o santo é isso. E o Ian vai complementar um pouquinho, mas depois eu tenho uma frase aqui que eu achei muito interessante do Papa Paulo VI. Mas o Ian vai dar mais uma explicada para nós aí o que é o santo. Basicamente é o seguinte, o santo é aquele que está no céu, né? São aqueles que estão no céu, sejam reconhecidos pela igreja. E aqui, né, nós estamos falando de um podcast que é mais católico, que é católico, né? 100%. Não é mais, né? 100% católico. Mas que a gente vai falar de vários assuntos, né? Que provavelmente algumas coisas fora do mundo católico. Mas
os santos para nós católicos são aqueles que estão no céu, sejam reconhecidos pela igreja, e a igreja tem um processo muito sério para reconhecer um santo, que chama um processo de canonização. E demora moroso, porque a igreja ela é muito sábia, né? Isso. Sábia e ela não... Justa, sábia e precavida, né? Mas também são aqueles que não são reconhecidos, né? A sua avó, o seu avô, aquele que você viveu, que você vê que a vida dele foi uma vida, assim, ligada mesmo com o evangelho, com os mandamentos, e às vezes não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, mas que você acredita que esteja no céu e provavelmente está. Esse também é um santo, apesar de provavelmente nunca ser canonizado pela igreja, né? Exato. E a igreja, para canonizar um santo, a ideia dela é que seja uma forma de catequese. Então, ela estuda muito bem estudada a história, os escritos, aquilo que o santo fez na Terra, e que, se ela canonizar aquele santo, aquela pessoa, vai ser uma forma de ajudar outras pessoas a se espelharem e usarem como modelo, né? Porque eu acho que a ideia do santo é ser o nosso modelo para a gente poder alcançar, né, esse amor tão grandioso a Deus e alcançar o céu. Isso, exatamente. E o mais massa é que são pessoas que igual nós. Nós de carne e osso aqui, que viveu no seu tempo, com a sua dificuldade. Mas no tempo de santo tal era mais fácil. Não era mais fácil. Para ele, no tempo que ele viveu, às vezes era mais difícil com a gente. A controvérsia. O que você me fala sobre isso? Eu acho que agora tá mais difícil. Agora tá mais difícil e mais fácil. Tá mais difícil e mais fácil. Eu vou explicar. Tá mais fácil, mais difícil. Tá mais fácil, mais difícil. Agora a gente vive nessa sociedade globalizada aí, que a gente tem internet, tudo rápido. O pecado eu acho que tá mais próximo de nós, né? Tipo assim, é mais difícil evitar o pecado. Mas, da mesma forma como é mais difícil evitar o pecado por estar mais exposto a nós, é mais fácil também a pessoa viver uma vida heróica, de evitar de ter o pecado sem precisar derramar o sangue, né? E como o pecado é mais próximo da gente, é mais fácil da gente também identificar. Sim. Eu acho que, tipo assim, é muito mais claro. Igual, por exemplo, um santo há 100 anos atrás. Hoje eu tenho facilidade de confessar. Eu consigo aqui em Patinga, dentro da minha realidade de trabalho, de estudo, conseguir um horário para confissão. Eu consigo ir na missa todos os dias. Então, alguns santos tinham a oportunidade de ir na missa uma vez por mês, né? Exatamente. Pessoas que viviam nas roças, mais distante, e Na confissão mesquita, era... né? Só que também era um povo que tinha uma fé muito grande, né? Uma fé muito grande que hoje, infelizmente, você vê a sociedade perdendo, né? Mas vamos continuar aqui. Não, vamos perguntar pro nosso amigo. O Wellington, se ele tem alguma Ele tá muito coisa. calado. Muito tímido, vai, Wellington. O menino tá calado aqui, gente. Porque, deixa eu te explicar. Nesse primeiro podcast, nós vamos fazer o seguinte. A ideia é essa mesmo, é nos apresentar, mostrar qual que é a proposta, começar com o Dia de Todos os Santos, conversar sobre a esfera, né, dos santos aí, todo esse, tudo que envolve isso. E o nosso Wellington, nosso amigo Wellington, ele vai estar por trás dos áudios, por trás das câmeras, vai estar ali por trás do marketing. Ele é o carinha da TI, o cara da TI, o cara do marketing, da comunicação, vai ser ele. E quando a gente começou, já falou, velho, eu tô com vergonha, tô aqui, não, velho, primeiro vez é assim, relaxa, respira, tá? E solte a sua voz. Só para complementar o que o Ian disse, realmente hoje em dia nós temos uma certa facilidade a mais para buscar a santidade. Por quê? Na minha infância eu morava na roça. A gente só tinha celebrações na igreja. A gente não via um padre indo lá na roça celebrar uma missa. Ele ia uma vez por mês celebrar uma missa mesmo pra gente na roça. O resto era só celebração. Então ele ia, só celebrava a missa e pronto, ia embora. Não tinha como a gente se confessar, não tinha como a gente... Não tinha uma proximidade, né? Não, nenhuma. A gente tinha que se virar. Se quisesse se confessar... Pegava 3 homens, 2 cavalos, um barco. Pegava um elefante e atravessava... a Índia inteira. Era complicado a gente buscar a confissão, buscar a santidade na roça, sendo que a informação também não chegava muito lá. A gente não tinha internet igual a gente tem hoje para procurar saber sobre a vida de um santo. E a ideia também desse podcast, igual eles estavam falando no início, a gente se aprofundar nessa vida do santo, se aprofundar nessas histórias para nos ajudar, para a gente nos inspirar. Porque hoje em dia a gente vê muito podcast falando sobre muita coisa, muitas coisas boas também, né? Não é só coisa ruim, mas não tem nada falando sobre a santidade, sobre coisas que vão nos ajudar. E a ideia desse podcast é falar sobre a vida dos santos, para compreendermos como eles conseguiram chegar até essa santidade e nos inspirarmos para também juntos chegarmos a essa santidade. Show. Top. A menina ficou Só uma pergunta, Matheus, só uma pergunta. Eu, como católico, eu preciso acreditar que existem os santos? Claro, ué.
É óbvio, não tem como não, óbvio. porque nós, quanto católicos, nós vivemos a nossa vida baseada na palavra, baseado nas escrituras, né? Que é a palavra de Deus, nos documentos da igreja e na vida dos santos. E é óbvio, se você é católico e não acredita em santo... Tá sendo católico errado. Tá. Vou deixar claro Não isso aí. vou usar palavras fortes aqui não, mas você tá... Pode deixar comigo as palavras Eu, fortes. Pode deixar comigo as o palavras Ian é fortes. desse, o Ian fala Pode deixar na comigo. lata, se tiver ao vivo, eu te dar tapa na cara ainda. Aqui, mas é só um adendo sobre isso. Você católico que vai na missa todo domingo, provavelmente você recita e professa Verdade, o bem credo. lembrado, bem lembrado. Você recita o credo. Você tem prestado atenção no que o credo, todas as palavras do credo, porque é algo muito sério. Você professa aquilo ali, que você crê, você acredita e você defende, enfim. E tem uma parte no credo que fala: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Isso, na comunhão dos santos. santos. Na comunhão dos santos. Então, nós, como católicos, acreditamos que existe essa comunhão dos santos. Como é que funciona essa comunhão, Ian? Fala pra Então, a nós. comunhão dos santos, na verdade, é basicamente que estamos... a palavra comunhão é comum união, né? Isso. Hoje a igreja, a gente entende que a igreja católica ela é dividida em 3 formas de ser igreja, né? Enquanto corpo de Cristo. Tem a igreja militante, que somos nós aqui na Terra, que estamos militando para alcançar o céu. Então, tem uma certa galerinha aí que tem usado a palavra militância para errado, para coisa errada, no mas contexto aí isso aí desde o começo da igreja, a militância já tava no nosso... já somos chamados militantes já. militantes, exatamente. E eu gosto de militar, né? Quem me conhece sabe, mas enfim. E aí tem a igreja triunfante, que são... Não, vou por ordem. Igreja militante, padecente. E depois... Quem que são padecentes, né? São aqueles que estão no purgatório, que ainda não conseguiram se purificar 100% para entrar no céu, porque no céu só entra 100%. Então estão no purgatório terminando de purificar mesmo, de santificar, né? Sofrendo penas muito duras, inclusive quando a gente tratar de alguns outros santos aí, provavelmente a gente vai falar bastante sobre purgatório. Exatamente. Purgatório é um assunto que dá para... importante também, e muitos santos tiveram visão sobre o purgatório, né? Dá para render bastante. E aí estão no purgatório, ainda não entraram no céu, apesar de já terem garantido o céu, tá? Todo mundo que está no purgatório vai para o céu. Só não sabe, vamos falar assim, né? Quando o tempo, né? Porque... E a igreja triunfante, que é aqueles que estão no céu. Então, de fato, é isso que acreditamos, que nós estamos em união. Na hora da Santa Missa, né, que é o momento maior da nossa fé, inclusive, você católico, se você não vai à missa, então você já não está sendo católico. Já tá no outro caminho. Entendeu? Católico não praticante. Já tá no caminho, você não tá no caminho estreito, você tá no bem largo. Mas dá que tempo, passa... pode voltar. Não dá, a ideia tempo, nossa... Isso, a ideia nossa é essa aqui. Mas aí, enfim, é isso. E quando você tá na Santa Missa, a igreja militante se une à igreja triunfante, né? Lá na hora do Hosana, do Glória. Enfim, apesar de você não ver com os olhos humanos, Isso. todos para adorar ao Senhor, né? E é isso, essa é a comunhão. A gente está em comunhão mesmo com esses que já estão no céu. Exato, por isso que a gente sempre deve não só acreditar nos santos, mas ter a vida deles como exemplo, né? Não sei se você tem... Então, eu já me cortando, nos próximos episódios, como a gente fala sobre o santo específico. E você, já quero fazer uma pergunta. Você tem um santo de devoção? Você que está ouvindo a gente? Ou você nunca tinha ouvido falar de santo? Ou você ouvia santo e falava, mas isso aí não serve de nada, não. Santo para que eu vou acreditar no santo? E aí, é uma coisa para você se refletir. Eu não vou perguntar para quem está aqui agora, porque isso vai ser mais para depois. Mas você que está ouvindo a gente, aí você tem um santo de devoção, um santo que você tem mais carinho, aquele santo que você... como é que fala? Como é que posso falar? Quando uma pessoa... Como é que fala? Me ajuda aí, jovens. Quando a pessoa um santo... Isso, intimidade, afinidade com aquele santo. Exatamente, pareceu a palavra. Que tem mais afinidade com aquele santo. E aí? Depois desse podcast aqui, eu quero ver a galera comentando aí embaixo, mandando direct, sei lá, compartilhando aí quem é o seu santo de devoção, quem você tem mais intimidade, afinidade. Beleza? E acho que vale a gente falar agora do tema em si, que é o Dia de Todos os Santos. Pode ser? Pode ser, bora. Pode ser? Vou perguntar pro Eric. O que você acha? Por que... Vamos ver. Gente, tá, um outro ponto aqui. Nós não somos os juízes da vida da igreja, não. Nós somos jovens de 20 e poucos anos, não temos 30 ainda. 20 e poucos, você tem 30? Tem não, né, Wesley? Eu também tô quase. Mas não somos... Eu tô longe. O Ianzinho é o mais young, mais jovem de todos. Mas... Nós não somos juízes, nós não sabemos de tudo, nós
Nós estamos aqui justamente para bater esse papo com você, bater o papo entre nós aqui, trocar experiência. A gente pesquisa, tenta dar uma pesquisada antes para a gente não trazer tantas mentiras, não trazer tantas loucuras. Tanta baboseira, baboseira. Isso, tanta besteira. Mas a gente pode errar, nós somos humanos, às vezes a gente vai falar algumas coisas erradas aqui, a gente releva. Eu não consigo ser perfeito. Já dizia a canção. Mas vocês podem sugerir, falar com a gente, tá? A tendência aqui é só melhorar. A ideia nossa é só melhorar para chegar ao céu como o santo. Fechou? Fechou? Fechou. Mas então, acho que a gente pode voltar no assunto aqui, que é o tema do nosso podcast de hoje, que é o Dia de Todos os Santos, o dia 1º de novembro. 1º de novembro, exatamente, que é o mesmo dia de finados, né? Acho que não, finados é 2. É 2? Ah, verdade. É 2 finados, dia de Todos os Santos, e 31 o famoso Halloween, que isso aqui pra nós é famoso data comercial que não serve pra nós. Católico não... isso é importante falar. Pode falar então. Católico, não acreditem e não participem, não organizem, não se fantasiem no Halloween, porque isso não condiz com com a nossa fé, com a realidade da igreja. Isso não tem nada a ver com nós católicos que acreditamos na vida, não na morte. Nós acreditamos na vida. É laço purinho, hein? É o quê? Laço. Laço? É laço, sai fora. É laço. O inimigo só rodeando o laço. Calma, purinho. Mas deixa eu voltar no assunto aqui. É isso. Todos os santos. Explica pra nós o que é o dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos. E esse dia é justamente para celebrar e homenagear os santos e mártires da religião e principalmente resgatar a lembrança daqueles cujo nome foram omitidos por falta de documento, que somente são conhecidos por Deus. O seu avô, a minha avó. Exatamente, é o que o nosso amigo Ian disse. Tem os santos que são canonizados, os mártires que são conhecidos pela igreja, e tem aqueles também que viveram a vida aqui na Terra como santos, mas não por falta de documento ou por falta de alguma coisa, que também são santos, são reconhecidos por Deus. Então esse dia de Todos os Santos é justamente para isso, para celebrar a vida daqueles conhecidos, mas principalmente também porque os conhecidos têm o seu dia, né? O dia específico daquele santo conhecido. Sim, o dia que ele morreu. O dia que ele morreu. São Padre Pio, são... já é um spoiler. Com exceção de João Batista. João Batista não é não? Não. No dia de João Batista você não sabia. Eu não sabia também não. Mas tem o dia dele específico e aqueles que a gente não conhece, que só Deus sabe que eles foram. Que é a grande maioria, na verdade. Que é a grande maioria, exatamente. Que se a igreja reconhece milhares, milhões estão no céu, né? Então... Exatamente. Boa frase. A igreja reconhece milhares, mais milhões estão no céu. E bilhões no inferno. Polêmico. Mas é isso. Aí o principal, tipo assim, principalmente resgatar a lembrança desses santos que não são reconhecidos pela gente, né? Tem uma coisa a acrescentar nesse dia? O que você me diz? É isso. Acho que a igreja viu que era necessário, né? Além de ter a festa de cada santo, também reconhecer aqueles que não serão reconhecidos, né? Não serão canonizados, mas que a igreja entende e reconhece que eles estão no céu, né? E aí, eu acho que é importante a gente falar um pouco de história aqui, né? Não sou professor de história, mas o Google, assim, o Google nos ajuda bastante aí. E eu acho que a alegria de pertencer uma... O Google católico, né? Também é importante, vai falar. Fonte, tem que ter as fontes, hein? Boa. Wikipedia não é referência não, hein, galera? Cuidado com o que você está pesquisando, hein? Verdade. E aí é importante também a gente... A alegria de ser, né? De estar numa igreja, de pertencer a uma igreja que tem 2000 anos, é que a gente tem história, né? Então... Desde o século II já tem evidências, né, que os católicos já rezavam, já celebravam mesmo sobre aqueles falecidos, santos falecidos, né, os mártires, aqueles que foram martirizados, foram perseguidos. Então, aqueles que, principalmente em Roma, né, quando teve aquela grande perseguição dos cristãos, então já se tem relatos de que os cristãos já celebravam e já rezavam pela intercessão desses santos falecidos, pedindo a intercessão. E aí, só passou um pouquinho de tempo depois, a igreja foi vendo a importância de continuar com essa devoção, né? Sim. Quer falar mais alguma coisa, Matheus? Não, pode seguir, tá bonito. Então tá. E aí, a festa oficialmente começou a ser celebrada em 610, pelo Papa Bonifácio VI, que ele fez quando, né, lá naquele tempo, tinha o Panteão, que era um templo pagão romano. E aí ele chegou no Panteão, tinha um templo pagão romano, os romanos não estavam conseguindo, para ajudar os
os pagãos assimilarem a fé católica. O Papa teve uma ideia muito boa, que é o quê? Vou pegar todos esses ídolos que tem aqui, vou jogar essas imagens tudo no chão, quebrar tudo, jogou água benta para lá e para cá, então jogou água benta, santificou o lugar Mudou todo, tudo. santificou o lugar tudo e colocou as imagens dos santos e explicou sobre a importância da devoção, da veneração, que não é uma adoração, é uma veneração, e até mesmo para as pessoas poderem assimilarem, né? E a partir disso, só que nessa época, começou dia 13 de maio. E aí depois, né, bastante tempo depois, quando foi o Papa Gregório III, ele que colocou e trouxe a data para 2 de novembro, né? Primeiro, não? Primeiro, aí ele colocou primeiro, véspera do dia 2 de novembro, desculpa. Isso. Que é o dia dos fiéis falecidos. Aí trouxe pro dia 1º, né, que no dia 1 celebra a igreja todos os santos, dia 2 os finados. Exato. Mas aí é basicamente isso aí. A gente tem que entender que a igreja ela tem essa autoridade, esse poder para catolicizar as coisas, né? Catolicizar as coisas, né? Que Deus deu essa autoridade, né? E aí ele foi muito sábio, que aí os pagãos começaram também se converteram ao catolicismo e começaram a ter a devoção aos santos aí também. Poxa, Ian é história, tá vendo, isso, né? O cara é professor de história oficialmente do podcast Todo Santo Dia. E, inclusive, essa ainda hoje é a Igreja de Todos os Santos, né? Que ainda tem lá a Igreja de Todos os Santos. Aonde que é mesmo? Fala de novo. O local, você fala? É Roma, né? Não, Roma, fechou. No dia que for lá em Roma, você pergunta onde é a Igreja de Todos os Santos. Eles vão te falar. Vai ter lá. Plaquinha escrito. A gente foi lá, né? Mês passado a gente passou lá, porque pra gente preparar para esse podcast, a gente teve que rodar. Depois vamos subir as fotos. Depois a gente manda as fotos para vocês, tá? Nossas selfies. Então vamos tirar a foto e mandar para vocês. Mas é isso, tá? E eu falei que ia falar sobre uma frase do Papa Paulo VI sobre o santo. A ideia do Papa Paulo VI, o que ele disse, ele disse a seguinte frase: o santo e a santa são aqueles que vivem o ordinário de maneira extraordinária, o comum de maneira incomum. É você viver o básico, você viver o comum de uma maneira fora do normal, que é fazer o básico, fazer o que Deus manda, fazer o que o Senhor manda, fazer o que as leis mandam, num mundo que é muita loucura, muito bombardeio, muita julgamento, muita falsas ideologias, enfim. É você viver o ordinário de maneira extraordinária, é você viver o básico de uma maneira extraordinária também. Basicamente é isso que ele falou. E a gente comentou, eu falei sobre a questão do Dia de Todos os Santos, que celebra e homenageia os santos e mártires da religião. E eu queria trazer uma pergunta, eu posso responder? Eu já me candidato. Eu espero. Eu espero que você responda. Não vou fazer pra você não, tá? O que é Marte, né? O que são os mártires? O que significa essa palavra Marte, né? Um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar, ou por recusar denunciar, ou ainda por recusar e defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre em nome de um ideal. Exatamente. Um santo ser mártir, né? Uma pessoa ser mártir, ela que morreu por um ideal. Ela sofreu perseguição e morreu por defender uma ideia que ela acredita, que todos os santos acreditam na ideia de Deus, né? Os planos de Deus, as leis de Deus, a vida baseada tendo Deus como centro. Então, quando uma pessoa morre, né, um santo, quando fala que ele é mártir, é porque ele foi perseguido, ele foi morto, porque ele não recusou, ele não deu ré, né? Não voltou para trás. Voltou para trás é ótimo. Deu ré é ótimo, com certeza. Mas vai que tava de foguete carro, não né? tem ré. Exatamente, Foguete o nosso lema é esse. Nosso lema de santo é esse, foguete não tem ré. Nós é um foguete e mártires. Seguia aqui, ó. Se alguém fala, não, sua religião não serve de nada, não, cala a boca. Fala com ele, cala a boca. Pá. Ah, mas vou te dar um tiro na cabeça? Cala a boca, pode dar. Tchau, tem que ser assim. É loucura, viver a loucura de Deus, porque se você acredita naquilo ali, gente, se alguém chegar pra você e testar a sua fé, a gente... Olha, Jesus foi testado lá pelo demônio no deserto. Foi. Então, ele deu ré? Não deu ré. Ele foi com um foguete, ele foi, pum, respondeu ele. Entendeu? Então, a ideia é essa. O mártir é você seguir, mesmo sendo perseguido, e se possível não, se por acaso alguém te querer acabar com a sua vida, gente, a gente está vivendo uma experiência baseada
na palavra de Deus e pode ter certeza que você está vivendo uma vida baseada na verdade. Então, se a verdade está com você, o resto segue o jogo. Quer falar, Wellington? Aproveitando que o Matheus falou sobre mártires, recentemente teve uma família, se não me engano, islamita, que aconteceu algo interessante. Eles se converteram ao catolicismo. Lá eles têm a religião deles, a crença deles, só que essa família ela se converteu ao catolicismo. E o pessoal de lá descobriu isso e prendeu a família toda. Prendeu tanto a esposa, os filhos e o esposo, né? Lá eles declararam a prisão máxima, que foi a prisão perpétua para as famílias, justamente porque eles eram católicos. Aí fizeram os acordos, né, depois de muito tempo de julgamento, para que eles renunciassem ao catolicismo e eles iam ser libertados. Porém, depois de umas 3, se eu não me engano, tentativas de que o esposo fizesse isso, ele não quis renunciar à fé católica. Porém, aí eles deram a pena máxima da máxima para ele, que foi a pena de morte. Acabaram que mataram ele porque ele não renunciou à fé católica e não quis assumir o islamismo lá, né? A fé deles, a crença deles lá. E provavelmente esse cara deve ter se tornado um mártir, já que... Exatamente, porque como ele deixou, como é que fala? Ele não se deixou ser levado pelo julgamento, pelas propostas, pelas ideias dos outros e defendeu sua fé até o final. E é importante lembrar que, como a gente já mencionou aqui, os santos são aqueles que não basta não pecar, né? Eles tiveram uma virtude heróica. A igreja precisa reconhecer que eles viveram de forma heróica, né? As virtudes, eles viveram de forma heróica aquilo que Deus ensina através dos mandamentos. Então, dar a vida por aquilo que crer, dar a vida por Cristo, né? É uma forma heróica de morrer e de viver, né? Então, acho que por isso também que a igreja, esses que são martirizados, acho que até o processo de canonização é mais rápido. A gente vai entrar um pouco nesse método aqui agora. E aí o Matheus quer dar uma palavra aqui. Deixa ele dar uma palavra. Não, eu queria te perguntar se ele gosta de falar. Não. Ele gosta de falar bastante. Eu, né? Mas aqui, o que você falou aí, a palavra canonização, tem muita gente que não sabe, entendeu? Então, fala pra nós. Você tem as mães aí, o que é a canonização, o que significa, qual que é a ideia, o que é isso? É algo relacionado a cano? Então, é relacionado a cano. É relacionado a cano, porque a Igreja Católica tem o direito canônico, Código de Direito Canônico, né? E aí, basicamente, a canonização é quando a Igreja faz um processo muito sério, processo que ele demanda tempo, né? E o Matheus vai até trazer um pouco mais sobre esse tempo aí pra gente, para reconhecer e oficializar, bater o martelo que aquela pessoa viveu e a Igreja reconhece que ela está no céu e não tem como ir contra o que a Igreja afirmou, né? E aí, quando para se tornar santo, precisa passar por esse processo de canonização, né? Exatamente, essa declaração mesmo oficial de que aquela pessoa é um santo, mas é uma declaração oficial feita pelo Sumo Pontífice, né? Que é o famoso Papa, o famoso Santo Padre. Né? Pope Francis. Pope Francis. Aqui nós trilingue, né? Nós falamos todas poliglota. São todas as línguas possíveis. Mas é isso, canonização é esse processo que o Ian falou, especificou bem certinho mesmo, é declaração oficial que aquela pessoa virou santo. E esse tempo de canonização, de beatificação, em média, demora bastante. Eu dei uma pesquisada aqui, demora muito tempo, vamos falar assim, né? Mais ou menos, a maioria deles duram mais ou menos uns 30, 40, 50 anos, e alguns até 100 anos ou mais. Então é um processo muito, igual o Ian falou lá no começo, é um processo muito sério, que reúne várias provas, né? Vários testemunhos, a vida daquela pessoa, né? Que vai se tornar um santo ou não. Então é um processo muito demoroso, por exemplo, muito... Inclusive, cuidado com o que vocês postam aí no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque a igreja vai pesquisar os escritos, né? Hoje em dia, como a galera não tá fazendo livro, não tá escrevendo livro, mas pode ter certeza que aí no seu Twitter aí, o que você tá postando Twitter não, X, né? Como chama agora? X, enfim, é a mesma coisa. Enfim, o Twitter lá, o novo Twitter. Trends. O Twitch, acho que fala Twitch. É Twitch? Como é que chama aquele negócio do Instagram que agora é? Threads. Sei lá. Então vigia aí que nós aqui nas tecnologia nós estamos aprendendo ainda. Mas vigia o que você está escrevendo, porque a igreja... O que você está curtindo, o que está aparecendo na sua página, o que você está postando, que a igreja vai pesquisar. Então, se você está querendo ser santo de altar, que a gente fala, né, aquele que você quer canonizado e a igreja
deseja que você tenha veneração, né? Quer que você tenha veneração no mundo todo. E acho interessante a gente trazer algumas coisas aqui do Brasil, né? Sobre esse processo de canonização, que existem, né? Alguns santos brasileiros. Isso, exato. E eu estava ouvindo também outro podcast, inclusive eu também eu sou o cara que escuta podcast, que para começar um processo de canonização, para iniciar o processo, precisa esperar 5 anos depois que aquela pessoa morre. Você não sabia, Inclusive, teve agora, né, aqui no Brasil a gente já tem alguns, que para mim já é santo já, mas a gente tem que, né, tem que ser para a igreja, né, reconhecido. Né, a gente tem o Monsenhor Jonas Abib, que faleceu recentemente. Tem o próprio Papa Bento XVI, né, que faleceu também. E aí já tem alguns que já são servos de Deus, igual o Padre Léo. É isso que eu falo, o Padre Léo já é servo de Deus. É servo de Deus. O pessoal, às vezes, a gente não chegou nisso, não. Mas servo de Deus é um processo também para poder chegar para ser considerado santo. Então, quando ele é considerado... A gente vai falar depois, mas... Acho que servo de Deus, na verdade, é quando começa o processo. É quando começa a igreja autoriza iniciar o processo. Aí ele já é considerado já servo de Deus. Ah, fechou. Depois de 5 anos. Depois de 5 anos que a pessoa faleceu, né? Inclusive, tem alguns... A gente tem essa... Quando morre alguém assim, né? Que a gente vê a obra e a vida da pessoa, né? Tem até o grito, né, dos católicos ter santo súbito, né? Pra ver se dá uma diminuída nesse tempo aí. Mas aí tem o Guido também, né? Que é muito conhecido. Tem a outra também, a outra brasileira também, eu esqueci o nome dela. Ah, são muitos. Em Minas Gerais, inclusive, é uma terra bem fértil, eu esqueci o nome dela. Não, tem uma, que a gente deve uma jovem. É a que a gente vai falar. Depois eu vou pesquisar e volta. Mas aí, basicamente, é isso. E aí, tem esses... Para começar o processo é 5 anos, né? Tem uma série de coisas que são necessárias aí. Mas é um processo moroso, porque a igreja ela é muito sábia, né? Isso. Porque e é importante também a gente lembrar, eu acho que é até interessante falar sobre isso, que a gente tem que ter muito cuidado de falar. Às vezes a gente quer falar, fulano de tal tá no inferno. Um exemplo, né? De Hitler tá no inferno, sei lá, Judas tá no inferno e tal. É complicado a gente falar isso e eu acho interessante ter a consciência de que a igreja ela tem a chave do céu, né? Então ela pode declarar quem tá no céu, mas ela não declara quem tá no inferno, porque quem não tá com a chave de lá, tá com a chave do céu. Então nem quer a chave. Ter esse cuidado, nem quer a chave. Então ter esse cuidado aí de mesmo às vezes a pessoa, né? Ter sido a pior pessoa do universo. Ou às vezes, né, suicidou. Uma pessoa que a gente sabe coisas que tá assim. no inferno, demora Satanás. Né? Os anjos caídos aí. Mas deixa o Matheus falar ali que eu... Isso. Não, mas foi muito bom você trazer isso aí, que eu também não sabia não. Muito bom essa observação. Mas, eu tava falando negócio do tempo, mas eu trazer aqui 2 santos que eu não conhecia, que foram, vamos falar assim, os mais rápidos, né? Que é São Francisco de Agarrã e Santo Antônio. Acho que Santo Antônio, será que é o Santo Antônio? Deve ser. Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa. Eu não sei qual dos dois, não. Já vou dar um spoiler, tô devoto de Santo Antônio. Então fechou. Ele durou só 2 anos no processo de santificação. Então o cara era extraordinário. Não, em vida já tinha muitos milagres. Quando ele morreu, os milagres assim começou de forma extraordinária. Brotar, não, o cara ele é só amigo de São Francisco de Assis. Esquece, então assim, né? Não tinha jeito de não tinha. ser. Aí durou, eles foram os mais rápidos, né? Durou 2 anos, mas em média 30, 40, 100 anos, aí por aí vai. Mas aí vamos falar então sobre essa questão do processo para se tornar santo. Acho que é interessante a gente falar, que é igual o Ian já começou comentando, a questão de servo de Deus. Servo de Deus é o primeiro nível, né? Ali onde que, se for possível, comprovar pelo testemunho de muitos que o seu comportamento foi exemplar. Que é igual a questão do Padre Léo, né? Que teve um comportamento mais do que exemplar, né? Não tem nem jeito. Então ele já é considerado um servo de Deus. Você quer que eu vou passando nos outros e depois você vai falando? Você quer ir? Pode falar a sequência aí. Fechou. Depois de servo de Deus, ele se torna venerável. Venerável é se puder detalhadas investigações, se chega à conclusão de que suas virtudes foram heróicas, que foi o que o Ian falou. Essa questão da... Não sei se o Guido já tá nessa fase. Também não sei. Eu estava até vindo no podcast da mãe dele falando. Que eu vi também, muito massa. Né? As experiências, a mãe dele compartilhando. Mas é isso, servo de Deus, depois venerável e depois vem beato. Beato significa que se possui intercessão, se conseguiu algum milagre totalmente inexplicável por meios humanos ou vítima de um martírio. A questão do martírio também entra aqui. Se a pessoa foi vítima de um martírio, ela sofreu defendendo aquela ideia de Cristo, a ideia que ela segue, e morreu sem dar ré, né? Sem voltar para trás, ela também é considerada um beato. Entendeu?
Então é basicamente isso. Ou se tem um milagre comprovado, inexplicavelmente, né, por meios humanos, ou foi vítima de martírio, se considera um beato. E é interessante lembrar que essa parte de venerável aí, quando começa de venerável em diante, né, a igreja já começa a reconhecer mesmo que aquela pessoa está no céu e já autoriza a veneração, só que é mais local, né, a região onde ele nasceu, né, onde ele morreu, e aí se autoriza aquela paróquia, aquela diocese, não é nacionalmente nem internacionalmente, né? Mas é naquela região ali já se autoriza ter a veneração, né? Já tem uma oração já estabelecida daquele santo. Isso. E acho que para trazer um pouco sobre a beatificação do beato, que quando já tem um milagre aprovado, eu acho que um beato muito conhecido é o Beato Carlos Acutis, que tem muito sido falado aí. Jovem, né? Mas aí existem inúmeros. Eu acho que ele era de TI também, não era? Acho que ele mexia com computador. Ele fazia. Deixa eu. O Edson vai dar uma palavra. Ele era assim, ele inclusive, a forma de evangelizar dele era pelo site. Ele tinha uma página na internet que falava sobre a Eucaristia. Ele tinha uma devoção gigante pela Eucaristia. A gente vai aprofundar mais, provavelmente, sobre o Beato Carlos Acutis. Mas uma coisa, quando vocês falavam sobre o processo de canonização, que a primeira coisa que eles olham é os escritos e tal, quando o Beato Carlos Acutis começou nesse processo, a primeira coisa que eles fizeram com ele foi pegar o seu computador, o seu notebook. A igreja foi lá, pegou o seu notebook e olhou todo o seu histórico para ver o que ele pesquisava, o que ele via na internet. Aí, gente, ó. Essa foi a primeira coisa. Derrubei aqui, vou ter que queimar meu computador e começar de novo. Então, vai ter que comprar outro. A primeira coisa que procuraram dele foi o notebook para ver o que ele pesquisava. Por quê? Por ali, sabia se ele realmente levava uma vida santa ou se, em caso assim, ele entrava num site que não deveria. Teve toda essa pesquisa. Porque uma pessoa santa não vai procurar coisas que não se devem na internet. Exatamente, bem boa observação. Isso aí foi o que o Ian comentou também, de você que mexe no celular, eles vão pesquisar o que você está curtindo. Eu quero ser um santo, minha meta é ser santo. Pode ser, um dia, se Deus permitir, nós vamos ser. Mas tem que prestar atenção no que você está vivendo, no que você está curtindo, no que você está observando, pesquisando na internet, porque você vai querer ser santo, mas se sua história, seu passado não condiz com que a sua vontade, infelizmente, não vai rolar. Talvez você alcance o céu, mas a igreja não vai te reconhecer e te canonizar, né? Exatamente, nessa verdade. De certa forma, pode gerar, às vezes, não um contra-testemunho, né, da sua vida, o que você viveu, às vezes. Mas é interessante a gente lembrar que tem o processo de conversão, né? Porque também a gente não pode ficar preso só no passado. Inclusive, muitos santos, inclusive Santo Antônio. Bem lembrado. Muitos santos, São Francisco de Assis. Corrigiu. Inclusive, vários santos tiveram uma vida assim, bem desregrada, bem, né, aí, um pouco promíscua, digamos assim, usar essa palavra aí, mas viveram um processo de conversão muito forte, muito intenso, né? E inclusive sofreram muito para purificar os seus pecados aqui já na Terra, né? Que é um pouco do que a ideia do purgatório, né? Do que traz a ideia do purgatório, já viver aqui na Terra. Mas continuando aí, tem mais alguma coisa aí? O último nível, depois do beato é o quê? Vira santo, que é o último nível. Se conseguir um novo milagre, porque o beato ele já tem um milagre, né? Agora, se conseguir mais um outro milagre, eles falam que é 2, né? Eu acho que é isso, pelo que eu pesquisei aqui. Mais de um milagre comprovado por ter perdido sua intercessão, o Papa o declara como santo. Então, quando essa pessoa tem mais de um milagre comprovado, ela já é declarada como santo, né? Depois desse processo todo. Então, gente, não é da noite pro dia que o fulano vai virar santo, não. Calma aí, vamos rezar. Às vezes você que conheceu, vamos supor, o Padre Léo, a gente sabe, viu pregação dele na internet, ou ao vivo, pessoalmente e tal. Sim. Mas às vezes a gente não vai ver ele chegar até a santidade, ser considerado como santo pela igreja, pelo Papa, porque não vai ser, talvez, na nossa vida, né? Às vezes vai demorar, sei lá, 50, 60, 80 anos. Mas, então, é uma observação muito importante. E é isso, acho que sobre esse processo de canonização é esse. Tem alguma observação aí? Não. Isso? Acho que... eu tava pesquisando também, achei que a quantidade isso é interessante. A quantidade de santos brasileiros, né? Eu pesquisei aqui, eu achei, mas era de 2022, mas de dezembro, então tá valendo. São 37 santos brasileiros, mas que viveram no Brasil, mesmo que tenham nascido em outros países. Então eles são considerados santos brasileiros porque eles viveram aqui. Mas às vezes eles viveram aqui e nasceram em outro país, sim. Mas só que como eles tiveram uma vida aqui... Vamos aumentar esse número aí, galera. Pois a nossa meta do ano que vem é chegar nos... não, ano que vem não dá, né? Tem que morrer depois de 5 anos. Dá não, ano que vem não.
Mas vamos Ah, aumentar mas esse número aí. daqui 5 anos, vamos pensar aqui comigo. Se a gente morrer hoje, Eita, como já pensa no processo. vamos pensar aqui, se a gente morrer hoje, daqui 5 anos, pã. Vamos supor que o processo de canonização, se nós for uma pessoa muito boa, né, de coração muito bom, um processo de canonização, sei lá, de 20 anos, daqui 25 anos, a gente aumentar esse número aí, hein? Dá pra nós chegar num 100, dá não? Dá, eu acho De que 37 dá. pra Bater 100. a meta, hein? Primeiro a gente pega a meta, depois a gente duplica a meta, Depois multiplica a triplica meta. a meta, exatamente. Uma outra curiosidade que eu achei também, que eu pesquisei, que é o primeiro santo que foi oficialmente reconhecido pela igreja. É o chamado Santo Úrico. Desculpa que eu não sei pronunciar, eu não pesquisei como é que pronuncia, mas se é U-L-R-I-C-O, Úrico, não sei. Bispo de Augsburgo, na atual Baviera, Alemanha, no século X. Foi canonizado em 3 de fevereiro de 993 pelo Papa João XV. João XV, em 1900 não. Esse é o primeiro santo canonizado do Oficialmente do planeta Terra, do universo, da galáxia. Isso foi considerado e reconhecido pela igreja. Da Via Láctea, hein? Da Via Láctea. Fora daqui a gente não sabe. Aí. Mas daqui, esse foi o primeiro oficialmente conhecido pela igreja. Mas, assim como tem meus avós não, avós, tios, fulano de tal, que não foram reconhecidos pela igreja, às vezes, nesse processo a igreja não tinha documento, pode ser que, não quer dizer que para Deus esse foi o primeiro, ok? Mas para a igreja, por ter documentos, ter toda a Com certeza para Deus não foi o primeiro. Obrigado. Verdade. Mas para a igreja esse foi reconhecido, tá lá no papel, no documento da igreja, o primeiro santo conhecido foi o Santo Úrico, não sei. Um dia nós vamos trazer ele. Nós vamos saber a pronúncia dele, aí nós vamos estudar sobre ele, vai dar certo. Entendeu? Mas é basicamente isso daí. Então você que, depois desse bate-papo, acho que tem mais uma coisa a acrescentar? Não, acho senhores, que é isso aí. O Elton fala demais. Muito comunicativo. Muita comunicação? É um melancólico no meio de sanguíneo. Verdade. Ele vai ficar mais tranquilo. Você é sanguíneo, Matheus? Não. Eu sou 2 melancólicos, então. Foi melancólico? Mas ele tá falando muito, né? Então, mas eu acho que eu sou... Eu acho não. Mas eu conheço os melancólicos que falam bastante. Mas eu acho que eu tenho uma perninha no colérico. Eu sou... Entendeu? Meio... Entendeu? Mas enfim, eu acho que eu sou um pouquinho de cada. A ideia é equilibrar. É manter o equilíbrio. Entendeu? Mas eu sou um pouco melancólico. Mas enfim. Eu acho que é isso, galera. Eu acho que nosso papo aí de hoje foi esse. Não sei se eu falei demais, não sei se o Ian falou demais. Eu acho que o Ayrton falou demais. Na próxima vez nós vamos trazer ele. Ele vai ficar por trás das câmeras e dos áudios. Acompanhe aí as novidades aí, o próximo. Deixe seus comentários aí sobre as ideias aí, quais são os seus santos, qual santo tem uma história bacana, interessante pra gente trazer aqui. Mais pra frente a gente vai pensar aí num e-mail, a gente vai criar um e-mail aí. Não, nós já criamos já, vamos mandar, vai. Nós temos o Instagram. Não, vamos fazer o seguinte. No Instagram que a gente divulga, você pode curtir lá, pode comentar, por favor, compartilhar com a galera. Já tem um arroba no Instagram? Não, então a gente já tem. Só que a gente não vai informar agora que nós estamos falando, entendeu? Nós já temos você, porque esse podcast foi divulgado no nosso Instagram, entendeu? Ele está sendo transmitido por as plataformas digitais. Entendeu, Ian? Nas plataformas digitais. Então, nesse canal do YouTube que você está ouvindo agora a gente, e no Spotify que você está ouvindo, foi divulgado através do nosso Instagram, entendeu? O Ian tá por fora. Aí na próxima vai ficar mais de boa. Mas, então... Desculpa, gente. Ele tá muito velho para essas coisas. Mas, então, divulga esse Instagram que você viu a divulgação aí, divulgue mais para pessoas, curte, manda no direct aí, manda o link do vídeo que você viu no YouTube ou alguma coisa do Spotify aí, manda pra galera, gente. A ideia é a gente compartilhar e qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda pra gente. E eu acho que é isso, né? Acho que fechou o nosso dia de hoje, nosso primeiro podcast, graças a Deus, saiu do papel. Foi da vontade de Deus. Amém. O primeiro dia foi da vontade de Deus, se Deus quiser os outros também serão. Nós vamos manter essa constância. A ideia é uma vez por semana soltar um santo, entendeu? A ideia é uma vez por semana soltar sobre um santo, para vocês acompanharem. E não fiquem ansiosos, meus amigos santos e santas que estão nos ouvindo. Não fiquem ansiosos. Aqueles que não são santos ainda, mas serão, amém. Serão, amém. Glória a Deus. Fiquem ligados. É isso. Mais um dia, graças a Deus, conseguimos reunir. E... Fechou? Fechou, é isso. Galera, muito obrigado, grande abraço, episódio. Até o próximo. E se Deus quiser, estaremos unidos e santos... Ou nada. Ou nada, nada. Mandou bem, bate aí. Ou nada. Ou santos ou nada, fechou? Tamo junto, um abraço, tchau, valeu. Falou, pessoal.